Num time que estava tão bem defensivamente, né? Um time que está muito bem trabalhado pelo Kleber. E então eu tentei em algum momento do primeiro tempo já trocar o Luiz e o Bruno, fazer essa mudança, porque o Luiz pelo menos ele ia conseguir cruzar com a perna esquerda. Tentei isso, mas mesmo assim o Santos estava bloqueando bastante nossos movimentos e nossos cruzamentos e as nossas entradas na área, e acabamos que criamos esse volume, mas não conseguimos converter isso em ocasiões, em chances de gol, né? Então, agora vamos analisar realmente o que podemos fazer de diferente para poder superar esse tipo de defesa. Óbvio que tem um carinho ali por parte de você com o Neymar, até deu para ver muitas movimentações e interações dele com você. Até teve uma hora no gol, não sei, acho que até o momento para você confirmar que depois do gol ele comemora, olha para você e fala, eu falei. Teve alguma coisa nesse sentido de ter provocação entre vocês? E queria saber também se teve alguma estratégia para poder pensada em cima do Neymar, né? Porque a gente sabe que é um jogador letal e que pode acabar com o jogo como fez. Teve alguma estratégia? E queria que você pudesse falar também sobre essa troca que você teve com ele. Bom, um jogador extraordinário, um grande amigo, ex-companheiro de seleção, tenho uma amizade muito grande, muito boa com ele, e é um privilégio para o futebol brasileiro que ele esteja jogando aqui novamente, né? Uma pena que hoje ele conseguiu decidir o jogo para o Santos, conseguiu... Okay. Ele conseguiu decidir o jogo para o Santos, um jogador que é determinante, um jogador que pega a bola e sempre faz alguma coisa, sempre faz uma jogada de perigo, de efeito, ou deixa algum companheiro na cara do gol. E esse tipo de jogador, obviamente, que tentamos ter um cuidado especial. Primeiro, não deixar ele ter tempo, que não deixar ele receber, sempre ter gente em cima. Mas ele, claro, é um jogador tão determinante, ele tira sempre o marcador que vem perto, ele tem uma visão de jogo muito boa e acaba sempre colocando o companheiro dele em vantagem, né? Mas, na verdade, o Santos criou mais chances, não foi assim, se não foi com nossas perdas da bola, né? Mais em transição, contra-ataques, momentos que a gente estava confortável, que a gente tentava acelerar a jogada, acabava forçando um passe, errando no meio e acabamos sofrendo assim, né? E eu tentei corrigir isso no intervalo, tentei segurar um pouco mais o Varela, sempre, principalmente para isso, para tentar segurar essas investidas, que era a única forma que o Santos estava criando perigo na gente, mas infelizmente no erro nosso eles conseguiram fazer o gol. Isso é futebol. Continuar insistindo em que nosso time tem que tentar se proteger bem desses contra-ataques, porque quando a gente tem muito tempo a bola, é a forma que o adversário tem de nos machucar. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Hoje você colocou o Wallace no segundo tempo. Queria te perguntar se na estratégia com o Wallace era a minutagem que você já esperava, se daria para dar um pouco mais de tempo para o jogador, e que explicasse também o motivo de não utilizar o Matheus Gonçalves dentro do gramado. É um jogador que tinha um negócio com o Cruzeiro, mesmo disse, vai ficar no Flamengo, disse que vai batalhar para ganhar o espaço dele, mas que obviamente quer jogar. Ele tem treinado bem? Qual o motivo de não ganhar a oportunidade? Obrigado. Bom, primeiro o Wallace é o jogador que tem entrado muito bem, tem correspondido sempre que a gente precisou, em inúmeras e diversas posições dentro do campo. Um jogador que tem gol, tem assistências, luta pela equipe, então sempre contamos com ele. Hoje eu pensei em colocar nesse momento porque era o que o jogo estava pedindo. Eu não calculei antes do jogo o tempo que ele ia jogar, senão o que estava pedindo o jogo. E o Matheus era uma opção de banco. No momento que a gente tomou o gol, eu só tinha mais uma troca e optei por colocar o Juninho para ter dois atacantes dentro da área, porque a gente ia chegar com certeza mais por fora, porque o Santos ia se fechar muito por dentro, né? Então esse foi o pensamento. O Matheus, né, como eu já também falei na outra entrevista, muito nobre da parte dele, de ele querer jogar. Essa semana ele treinou quase toda semana com o Sub-20, é um menino que sempre treinou bem, sempre treina bem. E agora, com essa sequência de jogos, com certeza ele vai ter oportunidades para poder demonstrar e falar no campo. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro-Negro. Felipe, não tem como não te perguntar, hoje é o segundo jogo que o Pedro fica de fora, o Pedro não é relacionado. Eu queria saber um pouco de você, como é que foi a semana, o que rolou durante a semana. A gente teve notícias de uma possível
reunião entre vocês, interna no grupo. Queria saber como foi a semana, o motivo, novamente, da ausência do Pedro, e se agora que o Bruno Henrique está suspenso contra o Fluminense, tomou o terceiro amarelo hoje, se você conta com o retorno do Pedro para o fim de semana. Obrigado. Bom, o assunto do Pedro é um assunto já encerrado, um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva, ele também já se posicionou, é um assunto encerrado, agora só a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo. Felipe, apesar de ser um assunto encerrado, só quero uma questão que não tem nem muito a ver com o Pedro, tem mais a ver com o departamento de futebol. O jogador soltou uma nota, na nota ele se mostra totalmente chateado com o departamento de futebol por aquela conversa vazada de um membro do departamento de futebol oferecendo um jogador num valor muito abaixo até do que a gente costuma pensar em uma venda dele do Flamengo. Na sua coletiva do sábado, você sugeriu a ele que ele procurasse os companheiros e pedisse desculpa pelo comportamento dele no treino. Queria saber se você também sugeriu aos membros do departamento de futebol, ou ao membro do departamento de futebol, ou ao chefe do departamento de futebol, que conversasse com o Pedro para tentar resolver essa situação e, quem sabe, até pedir desculpa para o jogador. Obrigado. Bom, sinto muito, eu repito, né, um assunto do meu caso totalmente encerrado. Prefiro não opinar sobre isso é um assunto para o pessoal da diretoria, para você fazer diretamente para eles. Sobre isso, da minha parte técnica, o que eu falei já está totalmente encerrado.